Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e o empate de ontem, que pecado foi o empate de ontem, que gol bobo o Corinthians tomou no final do jogo. O Corinthians merecia ter vencido, o Corinthians vem evoluindo, foi melhor que a equipe carioca e perdeu uma oportunidade de ouro de vencer o Flamengo ontem na Arena Corinthians. E o seu Leandro Voaden, você sabe o que significa a palavra acréscimos? Precisamos conversar sobre isso. Mas antes de entrar nesses assuntos, de falar mais sobre a partida de ontem entre Corinthians e Flamengo, eu peço a você que se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações e assim saber tudo o que se passa dentro do Corinthians. Ainda não me conformo com o empate de ontem contra a equipe do Flamengo. Achei que o Corinthians foi bem melhor que a equipe carioca e poderia ter vencido muito bem esse jogo. Foram 2 pontos perdidos. O Corinthians não pode tomar um gol como tomou no final do jogo. Uma bobeada do Júnior Urso. Júnior Urso tem que ficar mais atento a essa jogada de escanteio. Tem que sair, não pode deixar o jogador em condição. Júnior Urso, aliás, muito criticado pelos torcedores corintianos nas mídias sociais. A torcida corintiana está pedindo uma oportunidade para o Matheus Jesus. Fique esperto, Júnior Urso. E o Sornosa, mais uma vez, errou o tempo de bola. Lembrando que ele já tinha perdido o tempo de bola para o próprio William Arão no jogo da Copa do Brasil. O Corinthians perdeu aqui de 1-0. E ontem, de novo, perdeu o tempo de bola para o William Arão na jogada de escanteio, que resultou no gol do Flamengo. Não sei, acho que o Carille poderia ter ficado mais esperto quanto a isso, porque já tinha acontecido isso na Copa do Brasil, aconteceu de novo no jogo de ontem. E o Cássio falhou no gol, né, Cássio? Embora você tenha 100 anos de crédito com a gente, mas não pode falhar daquele jeito, não. Acho que o Corinthians deu uma bobeada, acho que esse gol do Flamengo não engulo e o Corinthians perdeu 2 pontos na tarde de ontem. Mas eu preciso ser justo com a evolução do time. O Corinthians já mostrou uma evolução contra a equipe do CSA, um jogo no qual o Corinthians poderia ter goleado a equipe alagoana, e ontem contra a equipe do Flamengo, o Corinthians poderia ter vencido e merecia ter vencido a partida. Acho que o Corinthians evoluiu com a chegada do Gil, na questão defensiva, na questão de saída de bola, mas o Corinthians ainda está patinando no ataque. O Corinthians hoje é o 4º pior ataque da competição. Sinto muita falta de um atacante pela beirada que faça facão como o Romero fazia. Sinto falta de um meio atacante que entre dentro da área para tabelar com o centroavante como o Rodriguinho fazia. O Sornosa não tem a mesma característica do Rodriguinho e o Pedrinho não tem a mesma característica do Romero. Embora ontem o Pedrinho tenha feito um bom jogo, acho que o Carille precisaria rever talvez o posicionamento do Pedrinho, o posicionamento do Sornosa, testar novos jogadores, porque na questão ofensiva ainda o Corinthians deixa a desejar. Ontem o Flamengo, quando o Jorge Jesus começou a tirar seus jogadores de meio de campo e colocar vários atacantes, o Flamengo se abriu e o Corinthians não explorou essa deficiência da equipe carioca justamente por ter jogadores de características menos ofensivas lá no ataque corintiano. E não gostei da arbitragem do gaúcho Leandro Voaden na partida de ontem. Ele, sobretudo na questão dos acréscimos, ele deu apenas 9 minutos. Quando eu digo apenas 9 minutos é porque o jogo ficou muito tempo paralisado por conta do VAR. O VAR acabou revendo 2 lances, o pênalti a favor do Corinthians e o gol do Flamengo, só nessa brincadeira aí, quase 9 minutos de paralisação. E ele acabou não dando os acréscimos em outros lances, como por exemplo o atendimento ao zagueiro Gil. O Gil que acabou se chocando com o Rodrigo Caio, o Gil também demorou um tempinho para ser atendido, teve a expulsão do Berril, teve as comemorações dos gols, teve as várias substituições que tiveram na partida, e ele deu 9 minutos, depois durante os acréscimos ele deu mais um, mas eu acho que uns 14 ou 15 minutos seria justo. E eu acho que o Corinthians com um jogador a mais, tendo mais 3 ou 4 minutos para trabalhar a bola, o Corinthians que estava melhor no jogo, poderia até ter marcado um gol no finalzinho. Inclusive no último minuto de jogo, o Corinthians criou 2 oportunidades, uma com o Everaldo e outra com o Fagner. Então por que, com mais 3 ou 4 minutos, o Corinthians com um a mais, melhor no jogo, não poderia ter se saído vitorioso? Então não gostei da arbitragem do Leandro Voaden. Aliás, a atuação do VAR nesse campeonato brasileiro, não só no campeonato brasileiro, mas no futebol brasileiro em geral, está sendo desastroso. E além do jogo entre Corinthians e Flamengo,
pelo Campeonato Brasileiro, ontem teve uma maratona de Corinthians e Flamengo, e os dois também jogaram no Sub-20 do Corinthians. 2-2 foi o resultado, o Rony e o Juan Oliveira marcaram para a equipe corintiana. O jogo foi realizado ontem de manhã na Fazendinha, e com esse resultado o Corinthians ocupa a 6ª colocação após 6 rodadas. O Corinthians que está a 6 pontos do líder América Mineiro. O próximo jogo do Sub-20 do Corinthians será na próxima quarta-feira às 3 da tarde contra a equipe da Ponte Preta, também na Fazendinha. E para terminar essa maratona de Corinthians e Flamengo, vou falar do futebol feminino do Corinthians, que ontem à tarde, às 2 horas da tarde, acabou recebendo a equipe carioca e venceu por 1-0. Gol da Giovanna Crivellari, que estava no banco de reservas, ela entrou, acabou marcando o gol da vitória corintiana. O Corinthians fez uma grande partida, poderia ter ganhado por mais gols de diferença contra a equipe carioca, e só que com esse resultado o Corinthians acabou perdendo a liderança, mesmo vencendo. Como o Santos goleou no sábado, o Corinthians agora ocupa a 2ª colocação no critério de desempate. O Santos tem um gol a mais que o Corinthians, fez 47 gols em 13 jogos contra 46 da equipe corintiana. Faltam ainda 2 rodadas para terminar essa primeira fase. O Corinthians já está classificado para as quartas de final e no próximo sábado, às 3 horas da tarde, enfrentam Minas e CESP lá em Ceilândia, no Distrito Federal. Para terminar a notícia do futebol feminino, só para dizer que ontem no Pacaembu, 3.800 torcedores prestigiaram as meninas do Timão. E olha que teve a concorrência do time masculino que jogou na Arena Corinthians, jogo ainda que foi televisionado para todo o Brasil. Certamente, se não tivesse televisão entre Corinthians e Flamengo, se não tivesse o jogo do futebol masculino, acho que o Corinthians teria levado 20 mil torcedores fácil no jogo de ontem contra a equipe do Flamengo. É a fiel torcida apoiando as meninas do Timão. Então é isso. Então amanhã eu volto às 11 horas com tudo que se passa dentro do Corinthians. Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos e salve Timão!